desapercebido, focado, pensando no que vai acontecer amanhã. E eu lembrei do versículo bíblico em que o Senhor diz: vigiai, pois o Filho do Homem virá a hora em que não penseis. Aleluia. Ele não disse que ele poderia ver num momento desapercebido, não. Ele deixou bem claro: ele vai vir quando ninguém estiver esperando. Então, amados, nós precisamos estar atentos, porque o nosso descanso não é aqui. Embora possam muitos estar desapercebidos, focados no mundo atual, na briga de logo mais, ou na prosperidade do seu futuro, eu e você precisamos estar com nossos olhos fitos no porvir. Aleluia. Jesus vai rasgar esse céu e vai vir para arrebatar um povo fiel, zeloso de boas obras. Glória a Deus. Este evento que nós esperamos, o arrebatamento da igreja, é real, amados, e ele é iminente. E logo após este evento, o arrebatamento, nós esperamos que estaremos por pelo menos 7 anos vivendo uma tremenda e maravilhosa festa, uma festa de casamento, as bodas do Cordeiro de Deus. Nós queremos participar deste evento, as bodas do Cordeiro. Quantos aqui têm essa esperança? Aleluia. De que o arrebatamento é real? Glória a Deus. De que o arrebatamento está próximo? De que breve vamos para as bodas do Cordeiro? Só que tem um detalhe: ninguém senta à mesa das bodas sem antes passar pelo tribunal. O tribunal de Cristo. Portanto, o tribunal de Cristo é um evento escatológico imediatamente após o arrebatamento da igreja. Se nós estamos esperando o arrebatamento da igreja, saiba que assim quando este corpo for revestido da incorruptibilidade, aleluia, assim que aqueles que dormirem em Cristo ressuscitaram, nos encontrarmos nos ares com o Senhor Jesus, logo imediatamente passaremos por um tribunal de Cristo. Você leu aqui, versículo 11 do capítulo 14 de Romanos. Há uma necessidade que todo joelho se dobre diante de Jesus Cristo e que toda língua confesse a Deus. Isso é uma promessa bíblica. Mesmo quem hoje diz não crer, vai chegar um dia, cedo ou mais tarde, terá de confessar Jesus Cristo. A Bíblia fala de pelo menos 3 tribunais. O próprio Senhor Jesus nos diz em João, capítulo 5, versículo 22, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. O Filho irá julgar a todos. Há pelo menos 3 eventos escatológicos. Há o julgamento das nações, Mateus 25, 31 a 46, onde as nações serão julgadas para ver quem adentra ou não ao milênio de paz. Há um tribunal também no final dos tempos, chamado de juízo do grande trono branco, ou juízo final, onde serão julgados os ímpios, os mortos, e serão julgados para a condenação eterna. Mas o primeiro dos 3 tribunais, em ordem cronológica, é este que nós estudamos hoje aqui, o tribunal de Cristo. E é um tribunal destinado exclusivamente aos salvos. Sim, resta um tribunal para os crentes. Perceba que no versículo 10 de Romanos, capítulo 14, o apóstolo fala claramente: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos. Ele está se incluindo no verbo nós, eu e vocês, todos nós,
havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então é um tribunal para crentes, é um tribunal para salvos. Mas de uma coisa você pode ficar tranquilo e tranquila: quem passa por esse tribunal não tem risco de condenação eterna. Aleluia. Porque o Senhor Jesus Cristo deixou registrado em João 5,24: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Você ama essa palavra? Você crê nessa palavra? Você realmente quer ouvir essa palavra? Você crê naquele que enviou Jesus Cristo? Aleluia. Então você já passou da morte para a vida. Não há condenação, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas se não há risco de condenação, então para que há esse julgamento? É um julgamento para as obras. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta e vá conferindo as passagens, para você conferir se o que eu estou falando aqui é realmente o que está na Bíblia Sagrada. Veja 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo vai nos dizer neste versículo: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para quê? Qual o propósito? Para quê? Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, um julgamento daquilo que você faz por meio do corpo. Essa estadia aqui nessa terra, este período em que você está aqui, não é simplesmente um momento em que você precisa decidir em que lugar vai passar a eternidade, se no céu ou se no inferno. Além disso, você também vai decidir aqui que tipo de recompensa você vai receber lá. Você vai decidir aqui o que você vai receber lá no tribunal de Cristo. De acordo com o que você tiver feito aqui por meio do corpo, será o que você irá receber lá. É isso que a palavra está nos ensinando. Observe que o termo tribunal, no original, a palavra grega é bema. E bema, no grego, tem dois significados: um para aqueles de origem gentílica e outro para os de origem judaica. Para os judeus religiosos, bema era um púlpito ou plataforma em toda a sinagoga, onde o ministrante subia para apresentar, para proclamar a Torá, a lei de Deus. Então o bema já dá essa ideia de elevação, de posição, de destaque, de manifestação pública. E para os de origem gentílica? Para os de origem gentílica, o bema era uma espécie de plataforma, ou pódio, ou degrau, onde aqueles atletas recebiam as suas condecorações quando eram premiados. Tipo que a gente vê hoje nas Olimpíadas, tem aquele pódio, primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, aquilo era o bema para eles. Parece que era justamente esse o termo que o apóstolo Paulo tinha em mente quando ele fala aqui: porque todos havemos de comparecer ante o bema de Cristo, para receber o que tivemos feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, o tribunal, essa palavra no nosso idioma não temos uma palavra mais adequada, então o tribunal encerra essa ideia de, primeiro, exame, julgamento, classificação e reconhecimento, além, claro, de manifestação pública. Então, o tribunal de Cristo será um momento para aquele que fez alguma coisa chegar lá e ser manifestado qual foi a obra
que ele fez. Qual é o julgamento, o veredicto do juiz e qual é a premiação que ele vai receber ou não vai receber pelo que ele fez. Essa é a ideia por trás da palavra tribunal. Por isso que o versículo 12 de Romanos 14, o apóstolo diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. No tribunal de Cristo não tem advogado, não tem STF, não tem recurso extraordinário, não tem como você tentar impressionar o juiz, não tem como lançar mão de algum subterfúgio, de buscar alguma influência. O juiz, ele tem os olhos como chama de fogo, ele é imparcial, ele é perfeito, ele vai julgar o que eu e você fizemos de acordo com critérios puros, justos e perfeitos. É um tribunal para recompensas. Naturalmente, é um tribunal para dar prêmios. Mas talvez você pense: se você conseguir chegar lá, está ótimo. Se eu conseguir chegar, ser arrebatado, ser salvo, já estou satisfeito, não quero prêmio, não preciso de nenhum prêmio do Senhor. Será que esse posicionamento é correto nos da Bíblia? Observe que, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que se nós esperarmos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós devemos sim esperar algo no porvir, um galardão no porvir. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, 5, deixa muito claro que ele abriu mão de direitos que ele tinha como apóstolo aqui, direitos inclusive de constituir uma família, de ter uma esposa, de conquistar patrimônios e tudo mais por aqui. Por que ele abriu mão? Porque ele queria uma recompensa melhor lá. Aleluia. No livro da Epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7, ele diz que reputou por perda todas as coisas daqui, em prol da recompensa a receber lá. Aleluia. Na galeria, os anos da fé, Hebreus capítulo 11, nós vemos homens, mulheres que foram injuriados, insultados, mortos, perseguidos, e muitos deles não aceitaram o seu livramento. Por quê? Porque esperavam uma recompensa melhor lá. Você não quer essa recompensa? Você não quer essa recompensa? Será que essa é a atitude correta? Veja o que o Senhor Jesus fez por você. Você estava lá no lamaçal de pecado, Ele te resgatou, te salvou, te restaurou, te trouxe para cá, te deu um banho no chuveiro da graça, pôs um anel de filho no dedo, pôs sandália nos pés, pôs te veste de justiça, te salvou, te justificou, te perdoou, te capacitou, te distribuiu dons e talentos. Diz: vai, faz a minha obra, faz a obra que eu queria fazer. Se estivesse aí, eu ainda te prometo galardão. Glória a Deus. Se você não quer, será que a atitude correta é essa? Olha o que diz Apocalipse capítulo 22, versículo 12: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aleluia. É Cristo quem está falando. O meu galardão está comigo. De quem é o galardão? De quem é o galardão? Ele diz: o meu galardão está comigo. É dele. O galardão é dele. Ele conquistou, pagando um preço altíssimo. Você sabe qual foi? E ele quer dividir com você. Glória a Deus. Como nós vamos querer esse galardão? Então, sim, nós devemos lutar, pagar o preço, batalhar pelo galardão que será distribuído no tribunal de Cristo. Aleluia.
Aleluia! Mas que natureza, irmão, será esse galardão? Como será esse galardão? Que tipo de galardão será? Deixa eu ser bem sincero e humilde com você. Nós não sabemos deste lado da vida a natureza exata deste galardão. Mas eu tenho uma convicção tremenda. É que vindo de Jesus é coisa muito Aleluia. boa. Glória a Deus. Glória a Deus. E à luz da Bíblia Sagrada, nós temos algumas dicas para compreender qual é, que tipo, que forma é esse galardão. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo nos diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. É bom demais, é maravilhoso demais. Não dá nem para nós imaginar, apenas para nós examinar as Escrituras e ter uma ideia do que é. Em primeiro lugar, é comparado o galardão a uma coroa incorruptível. 1 Coríntios 9, 25. O apóstolo Paulo faz uma análise, uma comparação entre os atletas que se esforçavam, se impunham uma disciplina tremenda para ganhar grandes desempenhos nas corridas e demais competições, nos Jogos Istmos de Corinto ou nos Jogos Olímpicos de Atenas. E ele diz que eles faziam isso para quê? Para alcançar uma coroa de louros, uma coroa de flores, que não duraria muito tempo. Mas nós, dizemos, fazemos para alcançar uma coroa incorruptível. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O que é uma coroa incorruptível? É uma coroa cujo valor não pode ser medido na cotação aqui da terra. É uma recompensa cujo valor só é medido lá no porvir. É também uma coroa que não se pode, ou uma recompensa, não necessariamente vai ser uma coroa física na cabeça. Não sabemos qual será a natureza. Apenas podemos inferir a partir do que a Bíblia nos conta. Mas será uma recompensa de uma natureza tão tremenda, tão profunda, que ela não irá perder a sua essência, o seu valor. Glória a Deus. Imagine que seja uma recompensa, que seja uma coroa, que ao invés dessa coroa de louros que ele colocava na cabeça dos atletas e durava por algumas horas, depois puxava. A nossa recompensa durará por toda a eternidade. Você já pensou na responsabilidade que nós temos? A obra que você faz aqui, você que é o obreiro que quer trabalhar para meu Senhor, como cantamos hoje, essa obra que você faz aqui, ela vai gerar um resultado que durará por toda a eternidade. Glória a Deus! Toda a eternidade, toda. Você vai ficar marcado pela obra que fez aqui. E aqui não adianta querer deixar para fazer lá, porque é por meio do corpo. Tem que ser aqui. Você vai ser recompensado lá, mas o trabalho, a ação, a obra tem que ser feita aqui. Aleluia. É por isso que Jesus não levou você quando te salvou. Se fosse só para a salvação, ele salvava, mas levava. Ele deixou nós aqui para nós ter direito a este galardão, servindo a sua igreja, servindo a sua causa, servindo ao Senhor. Este é o propósito de estarmos aqui, é de conquistarmos um galardão que não irá se corromper nem perder o valor. Aleluia! Segundo aspecto, nós podemos analisar a partir do que a Bíblia Sagrada nos conta. Está lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 4. O apóstolo Pedro compara
pelo menos um dos tipos de galardões que serão distribuídos no tribunal de Cristo, há uma coroa de glória. Uma coroa de glória. A palavra glória é tão profunda, talvez merecesse a gente meditar só sobre ela. Mas o que é uma coroa de glória? Normalmente nós associamos a palavra glória a uma espécie de honra, poder, uma luz, prestígio, alguma coisa do tipo. Mas eu entendo, à luz da Bíblia, que glória é muito mais do que isso. A Bíblia fala da glória de Deus que estava na nuvem da Shekinah. Mas a glória não era a nuvem, a glória estava na nuvem. A Bíblia fala dos profetas que viam uma grande luz e aí estava a glória de Deus, mas a glória não era a luz, a glória estava na luz. A glória de Deus é algo tão profundo, mas tão maravilhoso, tão extraordinário, tão indescritível, que o Senhor Jesus, quando veio para cá, quando esteve aqui na terra, no mistério da encarnação, ele se despojou da sua glória, se despojou do seu poder, ele adotou uma nova natureza, a natureza humana, deixando a sua essência divina, não tendo usurpação, ser igual a Deus. E você não vê Jesus com saudade do poder, você não vê Jesus com saudade do prestígio, mas você vê Jesus com saudade da glória. Aleluia. Ele diz: Pai, glorifica o teu filho, para que o teu filho também te glorifique a ti. Com aquela glória, aleluia, que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aleluia. Glória, algo tão maravilhoso. O Pai dá para o Filho, o Filho dá para o Pai, para que o Pai seja glorificado, o Filho também seja glorificado. Aleluia. Agora é algo tão maravilhoso que Jesus disse que Ele mesmo resolveu dividir conosco. Ele disse: eu deles a tua glória. Glória a Deus. O apóstolo João disse que conseguiu ver essa glória. Quando viu Jesus, ele disse: nós vimos a sua glória. Aleluia. Com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Então a glória é algo muito mais profundo do que uma luz, do que um poder. A glória é algo tão profundo que nós só devemos compreendê-la na eternidade. Aleluia. Entre os galardões, nós vemos que há a coroa de glória. Isso deve ser maravilhoso. Galardão também pode ser associado, à luz da Bíblia, a uma posição de autoridade. Porque o Senhor nos mostra que o seu reino é sim um reino organizado. E a Bíblia nos fala de grandes e pequenos no reino de Deus. Então, assim, a diferença de posições, a diferença de funções no reino dos céus. Lucas capítulo 19, versículos 17 a 19, nós percebemos essa organização e essa recompensa na parábola dos talentos, de acordo com a capacidade e o trabalho de cada um, lhe concedido autoridade. Apocalipse capítulo 2, versículo 26, o próprio Cristo diz que aquele que vencer receberá poder sobre as nações. Então, mais uma vez, é manifestado que o galardão pode ser, sim, posição de autoridade do porvir. Um outro aspecto que nós podemos observar também é a chamada coroa da vida. Tiago, capítulo 1, versículo 12, Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Essa coroa da vida é o galardão que o próprio Senhor diz que será dado, será presenteado a três tipos de pessoas: aqueles que sofrem tentação, perseguição por amor de Cristo, mas que perseveram, que vencem. Esses recebem a coroa da vida. Aqueles que são fiéis até a morte,
por amor a Cristo, também recebe a coroa da vida. E aqueles a quem o Senhor diz assim: este eu o amo, também recebe a coroa da vida. Porque o apóstolo diz: receberá a coroa da vida aquele a quem o Senhor o ama. Então, um caráter especial, reservado para servos de Deus especial. Tem mais um. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, ele nos diz: a coroa da justiça. E a expressão coroa da justiça nos dá a ideia claramente de que será um galardão, uma recompensa justa, proporcional, correta, adequada à sua função e ao seu trabalho. Não haverá nenhum tipo de insatisfação no tribunal de Cristo. Você vai ver o prêmio que você recebeu, você vai olhar para ele e a aceitação será plena. Você não vai ficar com a sensação de que o Senhor foi injusto com você. Você não vai ficar com a sensação de que podia ter dado melhor. Não, a aceitação será plena. Porque o galardão é justo. Aleluia. Coroa de justiça. Mas como o Senhor vai conseguir isso? Como é que Ele vai conseguir agradar a todos? Como é que Ele vai conseguir distribuir galardões, presentes, premiações, condecorações, e os seus filhos vão ficar felizes e contentes? Sabe como? É porque o processo de distribuição de galardões não será arbitrário, mas seguirá critérios bem definidos. Imagine comigo que a trombeta do arrebatamento soa ainda essa madrugada. Aleluia. De repente você, quando menos perceber, já está subindo em direção aos céus. E no meio do caminho você se encontra comigo, com o pastor Eloá, com o Cristiano, com os irmãos da igreja, e vamos chegando. De repente você chega e vai subindo os degraus do templo de Cristo. Não espere para do outro lado encontrar um Jesus Cristo burocrata, sentado atrás de um supercomputador. Seu nome, CPF, por favor? Deixa eu ver se você tem um galardão. E aí roda um algoritmo que ninguém sabe o que é. Carregando. Não tem galardão. Pode passar o próximo. Não vai ser assim. Sabe por que não vai ser assim? Porque o algoritmo matemático, por mais perfeito que seja, sempre fica aquela dúvida: será que estão totalizando certo? Será que estão contando certo? Será que estão julgando certo? Sempre fica aquela dúvida. Com Jesus vai ser diferente. Ele tem critérios definidos, claros, públicos. Como é que é, irmão? O apóstolo Paulo mostrou para nós. Ele desenhou para nós. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 12 a 15. Vamos ler. Olha o que ele diz: e se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Por quê? Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento ou prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então aqui já fica duas coisas bem claras para nós. Ali, não é ali, olha, o tribunal de Cristo, haverá
dois tipos grandes de obras, umas que serão recompensadas e outras que desaparecerão. As diferenças materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Eu não vou aqui forçar o texto a dizer o que ele não está dizendo. Eu não vou dizer aqui que tipologicamente prata significa isso e o ouro aquilo, porque o texto não nos dá elementos suficientes para dizer que é isso o significado. Mas a mensagem é clara: há dois tipos de obras, há umas que se desaparecerão e há outras que serão galardoadas. Segunda mensagem que fica muito clara é que nessas que serão galardoadas há uma gradação. Fica claro que o ouro vale mais que a prata, que por sua vez vale mais que as pedras preciosas. Então há uma gradação. Os galardões não serão iguais, mas serão proporcionais ao que você tiver feito para o Senhor. Quando? Por meio do corpo. E o que importa não é o volume da obra, mas a qualidade do serviço prestado. Isso é o que importa mais. Segunda, terceira coisa que nós precisamos aprender aqui é que haverá aqueles que serão aprovados e haverá aqueles, como disse o apóstolo aqui, que serão salvos como que pelo fogo. O que é isso? Salvo como que pelo fogo? Literalmente significa alguém que escapou do incêndio com a roupa do corpo. Alguém que estava num incêndio e foi salvo só com a roupa do corpo. É uma sensação de vulnerabilidade total. E vai ter isso no tribunal de Cristo? Não vai? É o que ele está falando aqui. Por isso ele disse: por meio do corpo, ou bem ou mal. No tribunal de Cristo haverá sim crentes salvos, vão passar a eternidade com Jesus, mas vão sair de lá se sentindo como se estivesse salvo de um incêndio apenas com a roupa do corpo. Quer ver algo mais forte ainda? Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 2 e 3, o apóstolo diz assim: por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é no céu, se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Você já imaginou se subirmos e graus do plano de Cristo e de repente se sente com a sensação de que está nu? Será possível isso? Na presença de Deus Todo-Poderoso, você tem assim um momento tão maravilhoso, que é o momento que antecede as bodas do Cordeiro. Você chegar lá e está com a sensação de que está nu. É possível? É o que o apóstolo está dizendo. E já aconteceu uma vez, não já lembro ela. O Deus poderoso passeava na viração do dia para conversar com Adão e Eva. E os dois estavam com a sensação de que estavam nus. Mas para o Deus eterno, que tem olhos como chama de fogo, a gente sempre está nu. Não faz diferença nenhuma. Por que eles estavam com a sensação de que estavam nus, de tal forma que se esconderam? Por causa do pecado. Sim, por causa do pecado, mas tem algo mais. Responsabilidade. Ou melhor, culpa mesmo. Eles sabiam o que tinham que fazer e não fizeram. Eles sabiam que só tinha uma regra para obedecer, e foi justo naquela regra que eles falharam. E agora, eles sentiam o peso da responsabilidade da culpa e sentiam a sensação de que estavam nus. Você já pensou eu e você no tribunal de Cristo? A gente chegar e olhar o teste das obras e ficar com a sensação de que por que eu não fui fazer? Meu Deus, por que eu não fiz antes? Por que eu não fiz mais? Por que eu não me doei mais? Por que eu não fiz melhor? Por que eu não me dediquei mais? Entendeu? Sensação de que está nu. É isso que ele está falando. Se porventura, quando estivermos revestidos, não formos achados nus.
Cristo diz: vigiai, pois em todo tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que vão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Estar em pé diante do tribunal. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nada que veio a minha mão para fazer para Deus, eu deixei de fazer. Essa é a sensação que todo crente deve buscar, sentir quando chegar no tribunal de Cristo. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas então, dito isso, quem receberá galardão? Eu quero receber galardão. Como faço para receber galardão? Vamos para a Bíblia. Quem recebe galardão do tribunal de Cristo é aquele que faz, que trabalha, em primeiro lugar, com motivação correta. Com uma motivação correta. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 17. Diz o apóstolo: e por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Você quer receber galardão no tribunal de Cristo? Você deseja receber galardão lá? Em primeiro lugar, quando fizer para o Senhor, faça com a motivação correta. Não é o reconhecimento da igreja, não é pelo elogio do pastor Eduardo, não é pelo reconhecimento e obter o cargo eclesiástico que você sonhou. Não, essa não é a motivação correta. A motivação correta é, como diz o apóstolo, fazer ao Senhor de boa mente. Aleluia. Mas irmãos, será um dia de tantas surpresas, porque gente que está em evidência aqui não necessariamente está em evidência lá. Gente que é elogiado aqui não necessariamente será elogiado lá. Você lembra que lá em Mateus 6, Jesus fala de gente crente, gente boa, que jejua, que ora, dá esmola, e vai chegar lá sem galardão. Porque fez muito, fez bem, mas fez para se mostrar para a igreja. Não fez para servir a Deus. Então o seu galardão está aqui, mas lá não tem mais nada. Será um dia de grandes surpresas. Agora será um dia em que muitos que aqui não estão em evidência, em que muitos aqui às vezes nem obtenham reconhecimento, nem sequer têm oportunidade, mas quando chega lá, Jesus vai dizer: vinde benditos do meu Pai, servo bom e fiel, vocês fiel no pouco, vem para cá, sobre o muito te colocarei. Glória a Deus. Aleluia. Segundo lugar, quem recebe galardão lá, irmão? Os que servem os servos de Deus. Mateus 10, 41, 42. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo receberá galardão de justo. Não é receber qualquer um, não é reconhecer qualquer um que diz que é profeta, é reconhecer o profeta verdadeiro e lhe dar a honra de profeta verdadeiro. Quem fizer isso recebe o galardão de profeta. Aleluia. É reconhecer os que servem ao Senhor, servir ao servo do Senhor. Mas nos nossos dias é tão difícil isso, né? Porque cada um olha apenas para o seu próprio interesse. Para que eu vou ajudar o irmão na comunicação se não vai me contribuir na minha carreira ministerial?
Para que eu vou apoiar ou não uma congregação pequena, se isso não vai me ajudar no destaque do ministério? Que não serve o servo de Deus, não tem a visão do reino de Deus. Para receber galardão lá, tem que ter a visão do reino. Sabe qual é que é o melhor? Sabe qual é o nome que tem que aparecer, que tem que estar em evidência? Jesus Cristo. Sabe qual é a melhor visão para a obra? É a visão que for o melhor para a igreja de Deus. Sabe qual é a melhor estratégia para a igreja, para o ministério, para a obra de Deus? É a estratégia que vai ajudar para que mais pessoas vão se envolver com a obra, de forma que todos se sintam úteis e envolvidos na causa de Deus. Aleluia. Sabe qual é a melhor visão? É a visão do reino de Deus. Os que assim trabalham servem os servos de Deus. Terceiro lugar, quem receberá o galardão? E mais, estes aqui, diz a Bíblia, que receberão o galardão inteiro. Porque pode ter gente que vai receber o galardão pela metade. Pode ter gente que vai perder o galardão. Mas esses recebem o galardão inteiro. Quem perseverar até o fim. 2 João capítulo 1, versículo 8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes recebamos o inteiro galardão. Aleluia. Sabe o que é maravilhoso no tribunal de Cristo? É que lá a sua dedicação vai ser julgada por você mesmo. A régua que vai lhe medir, Jesus vai lhe medir por você mesmo. Porque pregar é hora que eu faço, qualquer um prega melhor que eu. Agora eu quero saber se você consegue dar o seu melhor para Deus. Então, se comparar com ele não é fácil. Você tem que se comparar consigo mesmo para saber se está entregando de fato o melhor para Deus. E só quem entrega o melhor para o Senhor é que vai conseguir atingir a esse propósito de servir com dedicação suficiente. Aleluia. Até o fim. Sempre. Hoje pode ser o último culto, amados. Pode ser a nossa última oportunidade de estar na casa de Deus. Então, se é para dar glória a Deus, dê glória a Deus com vontade. Aleluia. Se é para louvar a Deus, louve com todas as suas forças. Se é para pregar a palavra de Deus, ministre a sua melhor mensagem. Não se economize, porque você visa a recompensa de lá e o proveito da igreja de Deus. Aleluia. Isto é dedicação suficiente. Entregar nada menos do que o melhor para Deus. E quem vai julgar isso é Ele. É Ele que irá julgar. Quarto lugar, quem receberá o galardão? E estes, a Bíblia diz que receberão o galardão grande. Aquele que se esforça em praticar o Evangelho. Professar é fácil. Dizer que é cristão é mais fácil ainda. Difícil é praticar o Evangelho. É viver na prática do Evangelho. Sabe o que o Senhor Jesus diz em Lucas 6,35? Amai, pois, a vossos inimigos. Fazer o bem. Emprestar sem nada esperardes. E então será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Esses são os que se esforçam para viver o Evangelho. Estão dispostos a pagar o preço. Estes receberão um grande
aqueles que sofrem injustiças por Cristo. Não é injustiças qualquer, não é perseguição qualquer, é injustiças por Cristo. Estes receberão grande galardão. Olha o que Jesus diz em Mateus 5, 11 e 12: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aleluia. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você quer galardão no céu? Milite legitimamente, de acordo com a palavra de Deus. Você quer galardão grande? Então esteja disposto a pagar o preço. Este é o caminho do galardão grande. Quem está de pé? Glória a Deus. Feche seus olhos e faça comigo uma reflexão. Imagina que chegamos ao tribunal de Cristo. E agora as suas obras estarão sendo examinadas. Tem uma prova pericial. Cristo vai expor as suas obras ao fogo. Você vai ver, vai ficar público, todos vão ver qual será o resultado dessa análise. Ele está expondo as suas obras ao teste do fogo. E que você começa a observar, ele está colocando as suas obras, aquela sua melhor obra, aquele seu melhor obra. Você olha e diz: essa aí vai ser boa, essa vai me dar um bom galardão, essa deve ser uma obra de ouro. Quem sabe aquele lindo louvor, aquele louvor que todo mundo chorou, que a igreja foi incendiada, enquanto você cantava, louvava a Deus, aquele louvor que sacudiu o céu naquela noite, e aquele louvor está sendo posto à prova do fogo. E você fica na expectativa: vai dar ouro, vai dar ouro, vai dar ouro. Mas o Senhor começa a passar pelo fogo e dá prata. Aí você fica: mas por que deu prata? E de repente me vem à mente a imagem: você saindo pelo templo do Vila Lobos. Quando você passa pela porta, a irmã vem e dá um elogio, e você devia dizer: glória a Deus por isso, mas você disse: muito obrigado. E aí você falhou na motivação adequada de dar a glória a quem merecia a glória. Então, prata. Imagina aquela pregação maravilhosa, aquela ótima pregação. Você pregou, Jesus salvou, Jesus curou, corações foram tocados. E você vê aquela pregação sendo exposta ao fogo, e você fica com a expectativa: essa vai dar pelo menos prata, porque foi muito bom, foi muito maravilhoso, Jesus abençoou. E aí de repente você vê e dá pedras preciosas. E aí me vem à mente que quando você estava ministrando, você tinha uma outra mensagem também para pregar, mas você deixou para pregar ela no dia que tivesse mais gente. Você se economizou, você não deu o seu melhor para Deus, aí falhou no item dedicação suficiente. Imagina aquele anos de serviço trabalhando para o Senhor. Quem sabe no coral, vindo aos ensaios, trabalhando, quem sabe se envolvendo na casa de Deus. Você diz: não, por favor, esse pelo menos prata tem que dar. Quando a gente posta ao teste do fogo, vira madeira, vira cinza. Aí você diz: mas como? Foram tantos anos servindo a Deus. E aí você se lembra de quantas vezes veio à igreja de cara amarrada, contra a vontade, por obrigação, não queria abrir a boca para dar glória a Deus, não queria servir. Aí você falhou no item da boa disposição. Ai, aquele grande evento, não, aquele grande evento que você participou da organização, você trabalhou junto, você ficou junto até o final, e
servindo, montando a decoração, trabalhando de manhã, quando você vê, deu palha. Meu Deus, o que houve? Aí você se lembra que teve a reunião antes, e você até viu que foi proposta uma ideia melhor que a sua, melhor do que o seu partido na igreja. Você votou contra porque queria que a sua ideia prevalecesse, e aí você falhou com a visão do reino. Amados, o tribunal de Cristo é um momento sério, é um momento próximo, é um momento iminente. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer nos presentear, nos galardoar. Mas para que a gente obtenha esses galardões, nós precisamos servir